Olá, galerinha do nono ano, estamos aqui para mais uma aula de matemática e o conteúdo de hoje é processo estatístico. Então a gente vai ver aí quais são as etapas de um processo estatístico, né? Como é que um pesquisador ou um estudante que está querendo fazer uma pesquisa, como é que ele tem que se comportar e quais são as etapas que ele tem que cumprir. Então vamos lá. Bom, gente, as etapas que um pesquisador, um aluno, um professor que vai fazer uma pesquisa tem que cumprir são essas aqui, ó. O planejamento, tá? Dentro desse planejamento a gente tem a problematização, população e amostra e a coleta de dados. Também temos a organização e representação e por fim tem a análise e a conclusão. Para a gente compreender melhor o que seria essa problematização, vamos imaginar que eu peço para vocês fazerem um trabalho sobre a ansiedade e a depressão no período de pandemia. Por exemplo, será que os alunos eles estão se sentindo mais ansiosos e deprimidos com relação às tarefas por conta da pandemia? Então, isso é uma problematização, é uma pergunta. Será que realmente eles estão mais ansiosos e depressivos por conta da pandemia e com relação às tarefas e tudo mais, ao momento novo que a gente está vivendo? Então, isso seria uma problematização, seria um tema que a gente poderia pensar. E aí, quando a gente pensa num tema para pesquisa, a gente tem que pensar na população e amostra. Como assim a população e amostra? Bom, se eu quero fazer uma pesquisa sobre a depressão e a ansiedade em período de pandemia, por conta das atividades escolares, na escola Chico Romão, vamos imaginar que nós temos aí 300 alunos, tá? É um exemplo, tá? A gente não sei a quantidade de alunos. Então, esses 300 alunos seriam a população envolvida na pesquisa. Se eu for fazer a pesquisa com os 300 alunos, aí eu chamo essa pesquisa de pesquisa censitária, porque é uma pesquisa que está abrangendo toda a população, ok? Mas aí eu não quero fazer, vamos dizer que eu não quero fazer a pesquisa com toda a população, não quero uma pesquisa censitária. Então, eu posso fazer uma pesquisa por amostragem. Então, eu posso escolher ali na escola 50 alunos, 70 alunos, uma quantidade de alunos representativa, mesclada, pegar alunos de 6º ano, 7º ano, 8º ano e assim vai, para poder fazer a minha pesquisa. Essa minha pesquisa, com esses 50 alunos aqui, ó, por ser uma pesquisa de amostragem, eu vou chamar esses 50 alunos de amostra. Então, é a amostra da minha pesquisa. Beleza. Tenho a problematização. Aí eu tenho a população e a amostra, que eu já escolhi que vão ser 50 alunos. A coleta de dados, galera, ela pode ser feita de forma primária ou secundária. Como assim? Bom, se for primária, vai ser através de questionários, de entrevistas, de conversas. É quando uma coleta ela é feita de forma direta com a amostra que está sendo estudada, ok? Então, pode ser através de questionários, de pesquisas, como eu falei. E se for secundária, é através de documentações. Por exemplo, vamos dizer que quem está fazendo essa pesquisa aqui sobre a ansiedade e a depressão quer, ao invés de fazer perguntas e entrevistas, né, que seria de forma primária, quer se informar na escola se tem alguns documentos que mostrem se os alunos estão mais depressivos e ansiosos nesse tempo de pandemia durante as atividades escolares, ok? Então, é secundária quando ela é documental. Você não opta por entrevista nem por questionário, né, na verdade. Na pesquisa secundária, quando você opta por documentos, ok? A organização e representação, né, que vai ser quase o final de tudo, porque ó, nós já temos a problematização, já sei qual é a amostra, e aí a coleta de dados, a gente vai escolher aqui para essa pesquisa uma coleta de dados primária, então a gente vai fazer entrevista ou questionário. A gente vem para organização e representação. Então, após a gente coletar os dados, eu venho para organizar e representar esses dados. E aí eu organizo as perguntas que eu fiz. Vamos dizer que eu fiz 2 perguntas. Primeira pergunta: você se sente mais ansioso e mais deprimido
por conta da pandemia? Segunda pergunta. Você acha que as atividades escolares em tempo de pandemia te deixa mais ansioso e depressivo? Então, a primeira pergunta está sendo relacionada aí à ansiedade e à depressão. A segunda pergunta seria relacionada à ansiedade e depressão por conta das atividades escolares em período de pandemia. Então, você escolhe as perguntas que você faz, coleta os dados e depois vem para a organização. Você organiza essas perguntas que você fez e as respostas que você obteve. E pode representar, então a gente pode representar através de tabelas ou gráficos. Os gráficos podem ser gráficos de barras, de setores, de linhas, enfim. Você tem uma infinidade de gráficos que você pode utilizar para representar os dados da pesquisa. Por fim, você analisa e conclui. Ok? Então você vai analisar. Aquele problema que estava lá em cima, que eu queria responder, eu queria saber se os alunos estão mais ansiosos e depressivos em período de pandemia por conta das atividades escolares. A minha resposta, qual vai ser? Qual a minha análise? Qual é a minha conclusão? Eu posso concluir através de uma moda, uma média e uma mediana, que são medidas de tendência central, que a gente vai ver em outro momento como é que a gente pode calcular. Então, a conclusão nada mais é do que as respostas que eu encontrei, elas satisfazem aquela pergunta que eu fiz lá no início, que se os alunos estão mais ansiosos e depressivos. Então, a gente conclui com isso. Essas são as etapas: planejamento, organização e representação, análise e conclusão. Esse gráfico aqui, é um gráfico de segmentos, ok? Então, violência contra a mulher, aí tem aqui números de vítimas de crimes violentos, letais e intencionais do sexo feminino em 2017. Nós temos aqui de janeiro a dezembro de 2017, um total de 365 casos. Tá vendo aqui que tem como a gente ler bem direitinho o gráfico? Então, a pessoa que fez essa pesquisa, ela tinha uma problematização, ela escolheu uma amostra ou fez com a população inteira, né? Que no caso eu acredito que não, porque aqui é no Brasil, então seria uma população muito grande. Fez por uma amostragem, provavelmente. Depois que fez isso, fez uma coleta de dados. Depois que coletou os dados, organizou esses dados e representou. E por último, obteve uma conclusão. Ok, Ju? Então é isso. Aqui está o exercício para vocês fazerem, E tchau, tchau. Até a próxima aula.